Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Às vezes o versículo 4 de Hebreus 12, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, pode parecer que nós temos que lutar contra o pecado diretamente, né? Mas quando a gente lê lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17, porque a carne cobiça ou luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro. Então eu entendo que, na realidade, nós não devemos enfrentar o pecado num corpo a corpo, vamos dizer assim, né? Porque nós vamos sair perdendo. Quando José foi... eu estou tentando aqui achar a palavra melhor aqui para esse combatendo contra o pecado. Eu acredito que é mais no sentido da nossa guerra contra o pecado. Eu estou em guerra contra o pecado, mas não significa que eu estou agarrando-me a ele e rolando pelo chão e puxando os cabelos do pecado. Não, aquela situação de José com a mulher de Potifar é muito instrutiva para nós, porque no momento em que ela quis levá-lo a pecar, o que ele fez? Ele parou e ficou discutindo com ela? Não, ele fugiu. Ele fugiu, largou suas vestes ali, que ela agarrou suas vestes e fugiu. Porque do pecado nós fugimos. Contra Satanás nós lutamos. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Mas do pecado nós fugimos. Estamos num combate contra o pecado, mas quem entra em cena, quem entra no ringue, é o Espírito Santo. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E tem um versículo também lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, esse que eu li agora é Gálatas 5, 17. Mas tem em 1 Coríntios 6, 18, que fala assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o corpo. Então, fugir da impureza, essa é a ordem. Não tenho que lidar com ela, discutir com ela, sentar para conversar, não é para fugir. Agora, a outra passagem nós temos que nos exorta que a nossa luta é contra Satanás e suas hostes. O diabo anda em derredor como um leão que ruge, querendo nos abocanhar, não é? E lá em Efésios fala, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra as potestades nos lugares celestiais, os poderes satânicos nos lugares celestiais. Então é muito importante entender isso, porque às vezes aqui ele está falando de uma forma mais global, né? Ainda não resistisse até o sangue, isso seria até morrer, não é? Até ser morto por causa da fé em Cristo, combatendo contra o pecado. E depois ele vai passar para o versículo 5 de Hebreus 12, e já vos esquecesses da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Aqui também nós podemos às vezes pensar que o assunto é correção só no sentido de quando pecamos. Mas não, ele está falando aqui do pacote completo da educação do filho. E a educação do filho inclui a correção e inclui a repreensão e o açoite. O açoite faz parte também da educação do filho. Por isso nós temos tantas passagens. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela.
Provérbios 23:13, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Versículo 14, tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. 29:15, a vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então aqui, deixando claro que esse açoita a qualquer que recebe por filho, não significa necessariamente um açoite punitivo, por ter cometido alguma coisa errada. Não. É um açoite que faz parte da instrução, da educação, como é que fala? Quando você contrata aqueles caras para educar seu pet, seu cachorrinho, do adestramento. O açoite faz parte do adestramento. Nós vivemos hoje numa sociedade muito cheia de gente macia, né? Gente que por qualquer coisa mimimi para todo lado, né? Não aceita isso, não aceita aquilo. Mas eu me lembro, eu quando garoto eu gostava muito de cavalo, então eu passava as férias com meus pais. Meus pais tinham uma casa de férias na cidade de Águas da Prata, que fica ali na divisa com Poços de Caldas. E então todas as férias nós íamos para lá e eu não saía do ponto de aluguel de cavalos, porque eu adorava cavalo. Cavalo para mim era coisa maravilhosa. Então todo dia de manhã, já saía de manhã, tomava café, ia direto para o ponto para ficar lá, alugar 1 hora de cavalo, ficar passeando de cavalo para todo lado, apostando corrida com os amigos, né? Tudo. Tinha 10 anos de idade nessa época. Era coisa de moleque. Mas eu me lembro, porque eu tive um tio que era criador de cavalos de raça. E eu me lembro como é que era para fazer o adestramento, para fazer amansar um cavalo. Porque o cavalo não vem de fábrica já pronto para você sair montado nele, para pôr na carroça. De jeito maneira. Pega um cavalo que nunca foi usado, que nunca foi amansado, amarra ele na carroça para você ver o que ele faz com a carroça. Depois você vai catar os pedaços da carroça para todo canto, ele vai escoiciar a carroça. Tenta montar num cavalo que nunca foi montado. Eu conheço um que era capaz de fazer isso, o senhor, né? O senhor que fala lá que ele entrou na cidade de Jerusalém montado num jumento que nunca tinha sido montado. Porque ele era senhor até do jumento. Mas nós, né, pobres mortais aqui, se nós formos montar um cavalo, precisamos primeiro adestrar o cavalo, amansar o cavalo. E quem já viu um adestramento de cavalo, uma sessão de amansamento do cavalo, sabe que não é refresco, não. É na base do reio, na base do freio ali, puxa a rédea para lá e puxa para cá, e o cavalo pula e dá coice pro ar, derruba o cavaleiro. Às vezes precisa amarrar a mão do cavaleiro na sela. Em alguns casos eles fazem isso dentro de um lago, de um tanque, porque aí o cavalo fica impedido de pular muito, né? Ele pula muito dentro da água e ele não consegue, por causa da força da água. Mas de qualquer maneira, a educação do cavalo, para ele se tornar um cavalo manso, educado e útil para trabalhar, passa por um processo bastante dolorido para ele e às vezes até para o cavaleiro, que muitos cavaleiros acabam se acidentando, jogados para cima, quebra a cabeça, quebra o pescoço, quebra a perna. Meu primo, filho desse meu tio que criava cavalos de raça, quebrou o pescoço. Um cavalo bravo, ainda não manso, ele foi lá tentar montar no cavalo, o cavalo jogou ele para cima. Felizmente não teve maiores problemas, mas o acidente mandou ele para o hospital. Então, é importante entender que aqui o açoite não é sempre como punição. Não. Deus nos açoita para educação. O Senhor nos açoita para educação. Por isso que ele fala aqui, filho meu, no versículo 5, Hebreus 12, 5, filho meu, não desprezes a correção do Senhor,
E não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que o recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Por isso que às vezes acontece de algum irmão na fé cair em pecado, um pecado grave, né? E depois ele acaba até morrendo, ou fica doente, ou sofre um acidente. E aí a gente entende que pode ter sido um pecado para a morte aquilo. Que a palavra fala, né? Se alguém pecar para a morte, por esse não ore. E nós não temos o poder que tinham os apóstolos de entregar a Satanás alguém que pecasse para a morte, um pecado muito grave, né? Mas nós vemos que realmente o Senhor tira a vida de quem peca para a morte. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a Assembleia de Corinto estava numa situação tão ruim que no versículo 29 o apóstolo Paulo escreve: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Como assim muitos que dormem? Eles estavam com sono na reunião? Não, eles tinham morrido. Eles tinham morrido. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, um crente que morre, às vezes, cedo, morre um acidente ou alguma coisa assim, ele pode ser, não estou dizendo que todas as situações, né? Mas pode ser porque ele tinha cometido um pecado grave, do qual ele não tinha se arrependido, no qual não tinha sido restaurado, era um pecado para a morte. Então, e ele continua insistindo nisso, em levar uma vida pecaminosa aqui na terra, o Senhor pega ele e leva para o céu, fala assim: mas vem cá, você ficar aí dando trabalho e dando mau testemunho, é melhor que fique aqui. Então leva ele embora. Mas às vezes também a morte cedo, né? Ou fugiu agora a palavra. As palavras minhas estão fugindo, que parece uma coisa. Eu acho que eu estou tendo aquela doença daquele alemão lá, que eu esqueci o nome já também. Mas eu estou quase pronto para ser presidente dos Estados Unidos. Estou quase, a senilidade está tomando conta. Mas, o que eu estava falando? Aquele que morre jovem, é tirado desta vida ainda jovem, pode eventualmente ser um caso de pecado para a morte, mas também pode ser tirado como exemplo para outros, como foi Estevão, que morreu, mas foi mártir, né? Foi martirizado, morreu cedo, morreu precocemente, mas para servir de exemplo e inclusive para a expansão do Evangelho. Então pode ser isso também. O Senhor leva alguém precocemente. Mas o nosso assunto aqui, de Hebreus 11, é justamente do Hebreus 12, né? Hebreus 12, da correção, do açoite que o pai usa para lidar com o filho. Nem sempre como punição, lembre-se disso, mas pode ser para educar, para domar o cavalo bravo. Nós somos todos cavalos bravos e precisamos ser domados. Qual a diferença de um cavalo bravo, um cavalo selvagem e um cavalo amansado? Em termos de força, nenhuma diferença. Os dois têm a mesma força, a mesma capacidade. A diferença é que o cavalo selvagem, você põe na carroça, ele estraçalha a carroça. Toda a energia dele não é dirigida para algo útil, para algo produtivo. E o cavalo manso, a energia, a força que ele tem é dirigida, é controlada. E quando nós somos amansados pelo Senhor, nós somos controlados.
então nós temos uma vida útil, uma vida de utilidade nas mãos do Senhor. E aí é nesse sentido aqui todo que ele está falando de açoite, de correção, de pai, de filho, de disciplina, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Mas eu queria chegar num ponto, que é o seguinte: um crente verdadeiro, que desvia para uma vida de pecado, só fazer bobagem, só fazer porcaria, e o Senhor tira a vida dele. Tira a vida, está salvo, né? Como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Ele fala para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O Senhor tira a vida dele. Mas o incrédulo? Não. O incrédulo pode viver a vida inteira na gandaia, porque ele não é filho. Entendeu? Ele não é filho. O filho, o pai disciplina, mas quem não é filho? Já tá perdido. Não vai ter disciplina para esse. E aqui no final, só concluir essa questão do adestramento dos filhos, no versículo 9. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Né? E completando esse versículo 9, nós vamos para o versículo 10, e tem uma parte que fala assim: nos corrigiam como bem lhes parecia. Ou seja, nem sempre de maneira correta, nem sempre de maneira sábia, os nossos pais nos corrigiram. Mas o nosso Pai Celestial agora, esse sempre nos corrige, esse sempre nos açoita, com uma razão, com uma finalidade, e de maneira nenhuma de forma imperfeita. A dose é exatamente aquela que nós precisamos. Nossos pais, segundo a carne, mesmo eles tendo errado na mão, nós o reverenciamos. Ou pelo menos deveríamos reverenciá-los, né? Fala que além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Claro que sim. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Nós sabemos que a maioria dos pais peca por excesso e outros por falta. Né? Hoje, no tempo das coisas macias, né, a sandália havaiana está quase aposentada. Felizmente, em alguns lares, ela ainda é muito, muito útil, né? A sandália havaiana é muito usada para ir à praia. Não vão me acusar que ele está promovendo espancamento, não. Sandália havaiana para ir na praia, para ir na piscina. É isso aí, gente. Vocês já entenderam. Além do que tivemos nossos pais na carne para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. E não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E aqui entra a questão da santidade, que ela vai falar mais adiante no versículo 14, né? Vai falar da santificação, mas aí é um outro assunto. Eu acho que nós já entramos até na parte, como é que fala? Nos 45 minutos do segundo tempo, ou já estamos na cobrança de pênaltis, não sei. Mas até aí só, a minha parte é até aí. Visite respondi.com.br, também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.